Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do momento que vocês estão assistindo essa aula. Essa aula é sobre ética na pesquisa científica em educação física e esporte. Eu montei essa aula com o objetivo de explicar para vocês os conceitos fundamentais da ética na pesquisa. Eu vou falar para vocês de uma forma direta e sem repetir. Caso vocês tenham necessidade de compreender novamente o conceito, ou melhor o conceito, a minha sugestão é que vocês parem e voltem o vídeo. Tá bom? Então, vamos lá. Ética é uma área da filosofia que tem o objetivo de compreender a conduta, o caráter e os hábitos do ser humano. Quando nós pensamos nisso, imediatamente vem a ideia de entender o conceito de certo e errado. E por isso sua relação com a moral. Portanto, é necessário, a partir da ética, definir o que é bom para as pessoas e para a sociedade. E compreender qual é a natureza do que as pessoas devem fazer para si mesmas e para as outras, de forma com que elas atinjam esse objetivo fundamental. Um objetivo fundamental, de acordo com Descartes, é que as pessoas sejam felizes. E a ideia é buscar fazer atividades que permitam as pessoas atingirem essa meta. Isso vai permitir, para atingir essa meta, né, nós vamos poder, quer dizer, atingir a felicidade ou atingir uma melhoria na nossa qualidade de vida, ela vai chegar por meio das virtudes, ou seja, da justiça, da coragem, da temperança. Então, são questões que a ética vai buscar estudar, né? Sempre pautados por um guia de conduta, que é a moral. Porém, a moral, nós devemos compreender que ela é relativa, né, a uma sociedade ou a um grupo, e que, ou então, ele é aceito individualmente por uma pessoa, e isso vai influenciar o próprio comportamento que ela vai ter. Dessa forma, a ética, ela envolve sistematizar, defender e recomendar conceitos éticos, conceitos morais que são baseados nas virtudes, nos deveres, nos hábitos, no que é certo e errado, e o que é bom para o indivíduo e a sociedade, de forma com que a qualidade de vida de todos melhore, da pessoa e de todos melhore. O conceito da ética, assim, ele se espalha para diversas áreas da sociedade. E não tem como escapar a ciência. Portanto, o que é ética na ciência? Ética na ciência, vamos pegar um dos conceitos centrais da ética, que é a questão de entender o que é o certo e o errado. Portanto, entender ética na ciência é entender o que é certo e errado. O certo e errado, ele é ponderado pela régua da moral. E como eu disse para vocês, a régua da moral, ela é definida por um indivíduo, por um grupo ou por uma sociedade. Portanto, o que é certo e o que é errado vai orientar a prática dos profissionais da ciência durante a pesquisa ou as consequências que a pesquisa vai trazer, não somente para o cientista, mas para as pessoas, de uma forma geral. Isso faz com que nós
pensamos esse segundo tópico da ética na pesquisa, na ciência, que é a relação risco-benefício da pesquisa científica. Eu fiz uma adaptação, né, desse conceito, que ele é mais associado à ética na pesquisa clínica, mas ele funciona bem para toda a ciência de uma forma geral. Ou seja, né, a ética na ciência visa entender qual é essa relação de risco-benefício da pesquisa. Nós vamos entender esse risco-benefício, né, a partir da compreensão do que é o risco. O risco pode ser absoluto, ou seja, quando você desenvolve uma atividade científica, quando você realiza uma ação científica, essa ação científica não justifica, ela não é justificada pelo potencial benefício que ela vai trazer. Tá? Então, a gente chama isso de risco absoluto. Quer dizer que, quando você faz uma pesquisa que não resolve o problema da pessoa que está em risco ao participar da pesquisa, a gente vai chamar de risco absoluto. Tá bom? Então, vamos pensar. Nós vamos estudar o mecanismo de uma doença, uma vacina, né? E a pessoa corre o risco de ficar doente ao participar desse estudo, e sabendo que ela não está doente. Então, ela tem um risco absoluto. A segunda forma é o risco relativo. No risco relativo, existe uma justificativa da ação. Portanto, a pessoa participar, ela tem benefícios. Porém, não está claro, né, se esse benefício que ela vai ter ao participar, ao se envolver nesse estudo, isso vai ser melhor do que as alternativas atualmente existentes. Então, existe um risco relativo. E o risco indireto. O risco indireto é quando a participação, a ação da ciência, né, pode modificar o benefício que a pessoa tem de outras atividades. Quer dizer que, vamos imaginar o seguinte, por exemplo, a pessoa vai participar de um estudo que vai melhorar, ele quer saber qual é o benefício de um treinamento físico para a saúde dela. Porém, ela já pratica outras atividades e ela vai ter que interromper as outras. E ela já sabe que as outras que ela participa fazem bem para ela. E ela vai ter que interromper. Né? E não se sabe se essa nova intervenção funciona. Então, existe um risco indireto. Ela tem que parar de fazer o que ela já fazia antes, que fazia bem para ela. É muito importante compreender, portanto, né, qual é o risco que as pessoas têm ao se envolver com a ciência. Da mesma forma, outro assunto bem importante é compreender a exposição, moderar a exposição e o abuso da pesquisa científica. O abuso da pesquisa científica, ela tem muito a ver com o fato de quanto que, isso, né, é uma consequência direta disso, né, a questão do termo de consentimento, de quanto que a pessoa aceita ou não participar de um estudo, em função do que ela pode ganhar com isso. E, finalmente, para esse slide, ela também vai dar recomendações para lidar com vários outros problemas práticos da ciência. E aí eu fiz uma lista curtinha, né, de alguns problemas práticos que aparecem. Né? O primeiro problema prático que aparece, né,
ele vai criar uma área, né, que a gente vai chamar de bioética. Quer dizer, compreender né, todas as questões que envolvem, né, a medicina, vamos pensar a saúde, as ciências da vida e do ambiente, né, na vida das pessoas e da sociedade. Em específico, um tópico que é bem interessante é a própria neuroética. Hoje em dia, essa é uma questão cada vez mais atual, né? Porque cada vez mais nós temos estudos sobre o cérebro, nós cada vez mais somos capazes de monitorar a atividade cerebral, né? E cada vez mais nós temos capacidade de influenciar a atividade cerebral. Então, é necessário uma discussão ética sobre isso, uma discussão do que é o certo, do que é o errado. Outro tópico muito importante, Big Data. Vamos simplificar e imaginar o Big Data, todo esse processo que existe atualmente sobre a quantificação e armazenamento da vida social. Seu cartão de crédito, onde você comprou, onde você não comprou, aonde você foi, a informação que você deixa nas mídias sociais, nas redes sociais, no celular, né? A movimentação, a comida que você comprou, e etc. Tudo isso. Né? Tudo isso, de alguma forma, está armazenado em algum lugar. Né? E isso tem aplicações muito importantes para a sociedade. Vamos lembrar recentemente, né? Os governos estaduais, eles fizeram um monitoramento da movimentação dos celulares para saber se as pessoas estavam ficando em casa ou não durante o momento da pandemia, o momento mais sério da pandemia. Bom, mas isso é uma parte, né? Vamos imaginar o seguinte, né? O celular de vocês pedindo ou não, ele está lá armazenando, por exemplo, o quanto que vocês se movimentam. Né? Então, não seria interessante saber, né, monitorar o nível de sedentarismo das pessoas? E aí buscar políticas para mudar essa condição? Porque a gente sabe o quanto que o sedentarismo pode ser um coadjuvante de problemas de saúde. Além disso, nós temos a questão da honestidade na pesquisa científica. O que é essa questão da honestidade na pesquisa científica? É uma discussão ética de como que a gente tem que conduzir experimentos, de como que nós temos que mostrar os resultados para a comunidade, né? De como que os textos, os artigos, né, são validados, são avaliados, né? Como que as informações são creditadas, o crédito das informações e dos dados e das ideias são apresentados, se a pessoa não comete, por exemplo, se ela não rouba uma ideia ou se ela copia um texto e assim por diante. Então, esses são problemas éticos bem típicos, mas não é só isso, né? Um problema muito complicado é a questão da falta de honestidade na ciência, né? Então, 7 itens são bem interessantes, que é a questão do plágio, a cópia, a fabricação e a falsificação de informações científicas. Isso já gerou vários problemas, né? A questão de, por exemplo, você desenvolve uma pesquisa científica e aí você não publica os resultados, porque a não publicação dos resultados também pode ter consequências, porque às vezes você tem conhecimento sobre coisas importantes que as pessoas deveriam saber, e aí você deixa de publicar, né? Ou conduzir um experimento de forma inadequada, né? Isso vai fazer com que causar uma manipulação dos resultados, né? Não guardar adequadamente os dados,
Por exemplo, você promete que os dados vão ficar sem identificação e, por alguma razão, as pessoas descobrem, né, aqueles roubos, né, de bancos de dados, então as pessoas descobrem um monte de informações das pessoas, isso é uma questão muito complicada, né? A autoria equivocada, né? Ou práticas duvidosas de publicação. Práticas duvidosas de publicação é um tópico que eu vou voltar a comentar quando a gente for falar sobre publicação científica, né? E aí eu vou falar sobre essas práticas, né, de você, né, tentar turbinar seu currículo, né, publicando em qualquer lugar. Bom, pessoal, de uma forma muito curta, né, essa é uma introdução às questões éticas na pesquisa, que significa, então, discutir o que é certo e o que é errado na pesquisa científica. Só que não é só isso que envolve, né, a questão da ética. Porque a ética também envolve, que é muito importante para nós, é a ética profissional. Quer dizer, que é a ética do profissional de educação física e a ética do profissional de ciência, o cientista. Então, quando a gente fala de ética profissional, o que é importante pontuar? Primeiro, que, né, o profissional está vinculado a uma empresa. Sim? E aí, essa empresa, ela tem o objetivo de criar bens e serviços. E esses bens e serviços vão ser trocados com outras pessoas, muito provavelmente por meio de uma venda. Mas isso também pode acontecer de outras formas, essa troca, né? E isso é muito diferente quando a gente está falando, por exemplo, de uma instituição pública ou privada no Brasil. Essa entidade, essa empresa ou entidade, né, ela pode ser tanto composta por uma pessoa ou por uma organização, né? E aí, né, essa que a gente está falando dessa venda, na verdade, ela realiza uma troca. Ela cria um bem ou um serviço e ela oferece esse bem ou serviço a outras pessoas. E essas outras pessoas adquirem esse bem ou serviço por meio de uma troca. Às vezes, essa troca, ela se dá diretamente, no caso, você vai e compra. Mas essa troca também ela pode ser feita de forma indireta, não é? Então, vamos pensar num serviço público e gratuito, as pessoas não pagam diretamente pelo serviço que elas estão recebendo. Porém, né, há uma questão de valor aí, porque a pessoa que está gerando, está produzindo esse bem, ela está sendo paga pelo imposto que a pessoa que está adquirindo. Então, existe uma troca, né? Sempre existe uma troca. Portanto, né, como vai existir uma troca entre uma pessoa que faz o bem e uma pessoa que recebe o bem, a gente pode entender que vai existir um negócio. Tá? Esse negócio, né, vai envolver questões éticas também. Portanto, o que vai envolver, né, a compreensão da ética nos negócios? Isso vai envolver entender qual que é a ética da produção, a ética da distribuição, a ética do marketing e a venda e o consumo de bens e serviços, né? E aí eu deixei uma coisa bem importante para pensar nisso. Vamos focar agora, né, no papel do cientista. Então, vamos pensar o cientista, né, que está empregado numa empresa, portanto, ele tem o objetivo de criar bens e serviços, né? Nesse caso, vamos pensar que ele pode ser que vai criar com bens um conhecimento ou um produto tecnológico, ou até ele vai dar aula. Tá? E, né, esse cientista, ele vai
permitir com que a entidade a qual ele pertença negocie com outras pessoas o bem que ele produziu, ou o serviço que ele está oferecendo. Como que a gente aplica esses conceitos ao cientista? Em especial, como que a gente aplica esse conceito de ética profissional quando esse cientista está numa empresa pública ou está em uma empresa privada? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam um texto de no máximo 500 palavras para discutir essa questão, baseados no que eu falei para vocês. Aí eu tenho como sugestão de leitura. Qual é a minha sugestão de leitura para vocês? Sugestão de leitura, primeiro, vocês leem o capítulo 5 do livro de Métodos de Pesquisa em Atividade Física. E também olhem, né, o Código de Ética da Profissão da Educação Física. Porque aí eu quero que vocês pensem o cientista, né, sendo o profissional na educação física. Tá bom? Vocês viram como eu achei, né? Eu coloquei ética profissional de educação física, já vem a página do Confef. Ok, pessoal? Então, é isso. Obrigado por terem assistido, né? Eu encontro vocês na semana seguinte, semana que vem. Tá? Tchau, pessoal.